Olá, Motolama na área. Tenho falado muito sobre como e por que andar de pé funciona bem, sempre pelo ponto de vista da física. Quem não viu o vídeo, confere lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E isso tem toda uma conversa sobre centro de gravidade, momento de inércia e um monte de blá blá blá. Mas na prática, qual é a vantagem de andar em pé nas pedaleiras? Essa matéria foi sugerida pelo Hugo Bubani, piloto de enduro das antigas. O cara era bom. E ele me mandou um comentário muito interessante sobre esse vídeo. Ele disse que o conteúdo estava correto e esclareceu bastante coisa. E confirmou o que ele já achava sobre centros de gravidade. Ou seja, funcionou bem como base técnica. Mas ele sentiu falta de uma parte mais prática, tipo mão na massa. Daquele tipo de explicação que não fica só na física e na teoria. Algo que mostrasse, no dia a dia, o que a gente realmente ganha andando de pé e quais os prós e os contras. A ideia é justamente complementar a matéria, explicando os efeitos de andar em pé. Especialmente para quem não está muito afim de pensar em física, mas quer entender de forma simples o que muda na pilotagem. Se você nunca andou em pé, de início dá a sensação que você vai perder o equilíbrio a qualquer hora. Principalmente porque você está mais longe do chão. Isso me lembra a história de um brother das antigas, do tempo que FBM ainda era moto, que depois de ouvir uma explicação qualquer sobre andar em pé, começou a andar em pé pelo trânsito do Rio de Janeiro para pegar a prática. Ele andava tanto assim que eu até vi comentários de pessoas que não conheciam ele, comentaram que viram um maluco andando em pé no meio do trânsito do Rio. Mas isso foi nos bons tempos. Hoje em dia a polícia enche o saco. Não sei se lembram, mas eu contei recentemente que fui passar por um quebra-mola e levantei do banco, e como é uma cidade pequena, o guarda foi me cercar no trânsito para me dar uma dura. É mole? Obviamente, quando eu falo para andar em pé, eu estou falando no off-road e não no meio da cidade. E crianças, não façam isso sem a supervisão de um adulto. Depois vocês vão levar a dura da polícia e dizer que foi eu que mandei. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Antes de começar a explicação, já confere lá se está inscrito, dê aquele like bacana na confiança e compartilhe com seus amigos que vivem com a bunda no banco. Então, se para andar de moto fora de estrada tem que andar em pé, já deixou de ser relaxante. Muita gente fala que é bom andar em pé quando sair no fora de estrada, mas isso não é uma regra geral ampla e restrita. Não se trata de ficar em pé o tempo todo fora de estrada. Não é bem assim. Imagine um passeio de vários dias no fora de estrada, onde você tem que ficar em pé o tempo todo. Ou você é bom no leg press, ou vai ficar exausto muito rapidamente. O passeio vai deixando de ser um passeio para se transformar numa rotina extenuante de exercício por quadríceps. E acaba que muita gente cai porque se cansou andando de pé e por várias outras mazelas decorrentes disso. Como eu já falei muito sobre andar em pé, pelo ponto de vista da física, eu até posso ser culpado desse mal entendido. Obviamente que não é para ficar em pé o tempo todo, só porque saiu do asfalto. Mas ficar em pé é em situações específicas. Andar em pé nas pedaleiras é uma arte. E existem várias razões para andar em pé. A primeira e a mais óbvia é o seu ângulo de visão. Em pé, sua visão fica mais elevada, você olha por cima das coisas e te dá maior amplitude de campo visual, podendo inclusive ver mais perto da roda da frente, o que não quer dizer que você tem que olhar sempre 1 metro na frente da sua roda. Como eu já disse várias vezes, o ideal é olhar o mais longe possível para programar sua estratégia em relação aos obstáculos que vão aparecendo na trilha. Segundo que em pé, você passa a ter um posicionamento mais neutro em relação à motocicleta. Isso no caso de aparecer algum obstáculo de repente, tipo uma pedra derrubadora ou uma raiz que te passa uma rasteira. Terceiro, ficar em pé aumenta a absorção de impacto e reduzindo o esforço na suspensão e no chassi. E você absorvendo uma parte do impacto, você reduz o esforço na suspensão. Além, é claro, de diminuir o esforço na sua coluna, uma vez que esse impacto está sendo amortecido pelas suas pernas, que atuam como suspensão. Só para ter uma ideia da importância do amortecimento das pernas, olha essa cena do Johnny Campbell no Rally Barra Califórnia. Eu já falei sobre o Barra 1000 aqui no canal,
Quem não viu, o link vai estar na descrição. Mas repare como o Campbell vem a milhão na areia e amortece totalmente o peso do corpo com as pernas. E isso é diferente de estar sentado e andar que passar por cima de um toco qualquer. Reparem a porrada na bunda. Mas em pé, olha só a diferença. Quarto, levantar de vez em quando alivia a dormência na bunda de ficar plantado o dia todo no banco, o que costuma causar uma certa dormência nas partes baixas. E é claro, suas pernas agradecem a circulação extra que vão ganhar depois de ficar horas na mesma posição. Isso sem falar que depois de ficar sentado muito tempo, as pernas ficam com baixa circulação e você levantando, você ativa essa circulação, vai que você precisa dela de repente. Então é conveniente levantar para o sangue voltar a fluir. Você nunca sabe quando vai surgir uma situação de emergência e você vai precisar de dar uma pernada para se equilibrar. Fica ativo. E finalmente, se sua moto tem um para-brisa muito grande, você levantar ajuda a refrigerar o peito que vai estar atrás do para-brisa e num dia muito quente isso faz uma diferença. Mas para andar em pé, você não pode esquecer o conforto. Para quem vive na estrada, ficar em pé de vez em quando muda tudo. Você absorve melhor os impactos, mantém a moto mais estável nos buracos e ainda o corpo trabalha junto com a suspensão. Mas tem uma coisa que ninguém fala, e os documentos? Não adianta ter uma pilotagem afiada se depois de meia hora em pé, o que te derruba não é o terreno, mas sim o incômodo das bolinhas. É exatamente aí que entra a Porsche. Enquanto você cuida da moto, a Porsche te protege de ficar com tudo balangando igual sino de igreja. As cuecas da Porsche foram criadas para quem passa horas em cima da moto, alternando entre ficar em pé e sentado, encarando calor, suor, vibração e impacto. O objetivo é simples: eliminar o atrito, controlar a umidade e manter tudo encaixado no lugar certo para que você possa se concentrar em manter a linha na trilha e não em ficar ajeitando o saco dentro da cueca. Com a Porsche, essa história muda. O design ergonômico oferece suporte para as joias da rainha e é ideal para quem enfrenta longos trechos no off-road. Andar em pé usando Porsche te dá muito mais controle e conforto. Visite o site da Porsche em www.porsche.com.br e use o código MOTOLAMA05 para você ter um belo desconto. Porsche, feita para quem leva a pilotagem a sério e os documentos também. Mas por outro lado, aqui vão algumas razões para não ficar em pé. Para começar, você sentado você tem muito mais firmeza para segurar o guidão. Em pé, você está meio que apoiado no guidão. O ângulo dos braços e do pulso não estão na posição ideal para fazer esse controle. Ou seja, numa situação esquisita, você pode não ter firmeza para tomar a atitude que você vai precisar. E isso reflete diretamente na capacidade que você tem de acionar os comandos, tipo manete de freio, manete de embreagem, pedal de freio, pedal de marcha. Sentado você tem maior controle. Aliás, esses comandos foram feitos para serem usados sentado. Tem outra vantagem de ficar sentado. Numa emergência que você precisa se ejetar da moto, sentado é mais fácil de largar a encrenca. Mas em pé você terá que sentar primeiro. E com isso perder uma fração de segundos que num tombo pode fazer a diferença. E a última razão para ficar sentado, que na hora de matar uma barata, que é aquela pisada que você dá para voltar ao equilíbrio, em pé fica mais complicado. Em trilhas técnicas e aqueles giros que você dá com a moto, normalmente em baixa velocidade, você pode se corrigir plantando o pé, aquela matada de barata, para dar aquele reforço necessário no equilíbrio. Obviamente não é algo que você vai fazer em quinta ou sexta marcha. Em pé você não consegue chegar no chão, mas sentado consegue. Mas no final das contas é o seguinte: quando você está em pé, numa trilha ou num trecho de lama, você ganha muito mais facilidade de movimentar a moto embaixo de você. Fica mais fácil desviar de buracos só usando a inércia. Você mantém o corpo mais alinhado e joga a moto para o lado, deixando que ela volte sozinha para o eixo da trilha. Você pode ir e vir com a moto com muito mais facilidade, sem perder o equilíbrio. E tudo isso é muito mais difícil de fazer sentado. Em pé, também dá para tirar o peso da moto quando você passa por um obstáculo, como um mata-burro ou um buraco mais fundo. Às vezes não dá tempo ou não é possível passar na diagonal do jeito que a gente gosta. Então, chegando perto do obstáculo, você puxa a moto, alivia o peso das pedaleiras
e deixa a suspensão trabalhar melhor, obviamente reduzindo o impacto. Esse tipo de manobra de aliviar o peso e carregar rapidamente só funciona bem quando você está em pé, mantendo o corpo mais neutro e a moto se mexendo embaixo do piloto. E finalmente, se você for andar em pé, aqui vão algumas dicas de última hora. A posição correta dos pés é sempre na planta do pé, o antepé, bem encaixado nas pedaleiras, sem deixar o pé virar para fora ou deixar a ponta muito aberta. Ficar em pé também facilita a transferência de peso em cima da moto. Em vez de jogar o corpo ou girar muito o guidão, você transfere o peso de uma pedaleira para outra dependendo da curva que você quer fazer. E isso mantém a moto presa entre suas pernas. Andando em pé, a posição correta é tronco centralizado, mais à frente e sobre o peso da moto, no alinhamento do motor e do tanque. Isso melhora o controle da frente e da tração, especialmente em terrenos irregulares quando a traseira quer escapar. Para melhorar o seu posicionamento em pé, dá para melhorar esse controle de posição e de peso andando até no asfalto. E isso para quando chegar no off-road, o posicionamento já está automatizado. Então eu acho que a mensagem subliminar aqui, com respeito a estar sentado enquanto você está andando, junto a tudo que você aprendeu na teoria ao pé da letra. Não use as coisas que você aprendeu do instrutor para se levantar no instante que entrar na terra. Você tem que aprender como andar e se sentar de forma confortável quando se trata de um terreno liso e batido, mesmo de terra. Não há razão para você no terreno liso se levantar. E ainda tem o lado negativo, como eu disse, porque andar de moto é uma situação dinâmica que muda constantemente. Nunca duas situações serão exatamente iguais. Confie nos seus instintos e você vai ser um piloto melhor, e por isso mais seguro. Escute o que os outros dizem, mas primeiro vai com seus instintos. Então é isso. Espero que essas informações tornem seus passeios mais divertidos. Até semana que vem, um abraço, fui!